Olá, meu nome é Rafaela, eu sou plantonista de História e a dúvida que eu vou tirar agora ela é da lista extra do Bonfá, é a questão 13. A questão ela começa com esse texto, que é Leia o excerto de uma peça teatral em 1973. Nassau. Como governador-geral de Pernambuco, a minha maior preocupação é fazer felizes os seus moradores, mesmo porque eles são mais da metade da população do Brasil e esta região, com uma concentração de quase 350 engenhos de açúcar, domina a produção mundial de açúcar. Vamos grifando aqui o que é mais importante. Fazer feliz. Vou deixar grifado para a gente conseguir depois ir analisando com calma. Quase 350 engenhos de açúcar, domina a produção mundial. Além do mais, nessa disputa entre a Holanda, Portugal e Espanha, quero provar que a colonização holandesa é a mais benéfica. Minha intenção é fazê-los felizes, sejam portugueses, holandeses ou da terra, ricos ou pobres, protestantes ou católicos, romanos ou até mesmo judeus. Senhores, a Companhia das Índias Ocidentais, que financiou a Companhia das Américas, fecha agora o balanço dos últimos 15 anos com um saldo devedor aos seus acionistas da ordem de 18 milhões de florins. Moradores, viva, ganhou, viva ele, viva. O que é importante de pensar nesse texto? Primeira coisa é que ele está falando sobre a felicidade das pessoas, depois fala da grandiosidade do engenho, aqui onde eu grifei, e principalmente aqui ele vai falar que ele quer provar que a Holanda é mais benéfica e ele aponta a tolerância religiosa. Então ele fala que não se importa nem com a origem dessas pessoas e nem com a religião dessas pessoas, que eles podem ser protestantes, católicos, romanos e etc. Indo para as alternativas, a gente vê sobre o fato histórico ao qual a obra teatral faz referência, é correto afirmar que a. As bases religiosas da colonização holandesa no Nordeste brasileiro produziram uma organização administrativa que privilegiava a elite luso-brasileira, ao oferecer financiamento com juros subsidiados e parcelas importantes do poder político aos grandes proprietários católicos. Aqui, nas duas partes que eu grifei, já estão erradas. Por quê? Ele vem com a ideia de tolerância religiosa, e não com uma base forte religiosa. Tudo bem? Ele não está conectado à religião. Inclusive, o texto faz referência a essa ideia. A obra teatral faz referência a essa ideia que vem do período histórico, né? A alternativa B diz a grande distância entre as promessas de tolerância religiosa e a realidade. Não. Ele realmente se preocupa em manter, ele não está preocupado com a questão religiosa aqui, ele tem outras preocupações. A alternativa C é a correta, eu vou pular, depois eu volto nela para a gente analisar, tá bom? Alternativa D, a felicidade prometida pelos invasores holandeses não pode ser efetivada em função da lógica diplomática da relação de Portugal e Holanda, pois se tratavam de nações inimigas desde o século XV. Essa questão, já aqui dentro, ela já tem uma incoerência, tudo bem? Ela está errada também. E a alternativa E, as promessas de invasões de holandeses se confirmaram e a elite ligada à produção açucareira e ao comércio colonial foi amplamente beneficiada, principalmente pelo livre comércio, o que explica a resistência desses setores sociais aos interesses portugueses. Não é isso também. Então, voltando para a alternativa C de casa, a presença da Companhia das Índias Ocidentais no Nordeste da América Portuguesa trouxe benefício aos proprietários luso-brasileiros. Sim, como o financiamento da produção, mas reproduziu a lógica do colonialismo ao concentrar riquezas no setor mercantil. Essa aqui está corretíssima. Então, a alternativa correta aqui é a C.